A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também à CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você sempre vai estar contando vídeos relacionados à Palavra de Deus, concernente à escatologia. Sou autor deste livro, olha, Descomplicando a Escatologia. Quem tiver interesse depois nos procure. Também estou comentando a lição dos jovens, a lição de adultos. Então tem sido uma bênção, fico muito grato a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito por mim, pela minha vida e também pela minha família. Hoje, sem demora nenhuma, meu canal não tem conversa nenhuma, a gente vai logo direto ao ponto, porque eu sei que o nosso tempo ele é precioso. Hoje estamos comentando a lição de adultos, deste semestre, a supremacia das Sagradas Escrituras, no caso a Bíblia Sagrada. E hoje estamos já na quinta lição, datada de 30 de janeiro de 2022, que traz por título Como Ler as Escrituras. Parece uma coisa tão simples de se responder, né? Como ler as Escrituras? É só pegar e decodificar as letras, decodificar assim as palavras. E nós sabemos que na verdade não é isso. Porque a Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum, um livro de história, um livro de geografia, um livro de ficção, não. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E ao ler, ao meditar nela, tenha certeza que o Espírito Santo estará aplicando essa palavra em nossos corações. Então nós vamos estar hoje estudando um pouquinho sobre a questão da leitura da Bíblia, a questão da interpretação da Bíblia, porque todas as vezes ao qual nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos com alguma intenção de entender algo, de compreender algo, de responder algumas indagações a quais nós podemos assim ter, tá bom? Eu já lhe pergunto, você já leu a Bíblia alguma vez? Toda? Você já leu algum versículo? Você já leu algum capítulo? Você já leu um livro da Bíblia Sagrada? Se não leu, aproveite que nós estamos estudando a Sagrada Escritura. Faça o compromisso de ler um livro todo, de ler o Novo Testamento, de ler o Velho Testamento, de ler a Bíblia por completo. Todo cristão necessita fazer essa leitura para que possa assim compreender mais um pouquinho só da palavra do Senhor. No ponto 1 da nossa lição, o comentarista, ele nos chama a nossa atenção com relação à leitura da Bíblia. A Bíblia precisa ser interpretada. A Bíblia precisa ser interpretada. Você precisa ler e interpretar o que é que a Bíblia Sagrada está querendo dizer. E um dos termos na teologia, quando eu estou dando aula de interpretação bíblica, nós muito mencionamos a questão da exegese. Exegese, tá bom? Exegese, que é você extrair do texto o que o texto quer falar com você. O que o texto está falando com você. Essa chamada interpretação visando a exegese. Existe a exegese, que é você levar a sua interpretação para o texto. Olha só a diferença. Exegese é você tirar do texto o que o texto está querendo lhe falar. A exegese é você querendo levar a sua interpretação para o texto. Você quer que seja verdade que pode tomar vinho. Aí você vai levar esse pensamento seu para dentro do texto bíblico. Pegar o quê? Textos isolados e assim formar uma doutrina. Então, na verdade, quando nós precisamos, a Bíblia precisa ser interpretada, mas a interpretação que nós devemos buscar é a exegese. É o que ela quer falar conosco. O que é que o Espírito Santo, por que o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia a colocar aquele texto, aquele versículo, aquela história na Bíblia Sagrada. Então nós não devemos levar as nossas teorias, as nossas visões, as nossas interpretações para a Bíblia, não. Nós devemos tirar a interpretação que está na Bíblia e trazer para com as nossas vidas. Assim teremos uma vida edificada na presença do Senhor. Olha, cuidado, ó. Exegese é a interpretação, você tira do texto para a sua vida. Exegese, você quer levar da sua vida para a Bíblia. Aí, meu irmão, não vai dar certo não, porque o autor, ele não vai gostar dessa ideia não, viu? As limitações dos leitores. É interessante nós percebermos, durante muito tempo se falou que quem chegasse a ler o livro de Apocalipse ia ficar doido. Porque o livro de Apocalipse é um livro muito difícil, muito complexo, as pessoas que terminam de fazer a leitura acabam ficando todo mundo doido. Eu digo de antemão, até porque eu sou que escrevi um livro, né? Escrevi um livro sobre escatologia, gosto muito de Apocalipse, gosto muito de escatologia, já li várias vezes, não sou doido não, viu? Só sou doido por Jesus. Praticamente um deputado aqui da Bahia, pastor Sargento Zidoro, ele disse que ele é doido, mas doido por Jesus. Mas retornando aqui para o texto que nos interessa, as limitações dos leitores. É claro, irmãos, que nós, por interpretação própria ou por estudo comum, nós não conseguimos entender a Bíblia toda.
Pelo amor de Deus, quem estiver pensando com esse intuito, vai saindo, desiste de sair. Não há como nós entendermos, compreendermos a Bíblia Sagrada tudo. Porque nem tudo a Bíblia Sagrada deixou a resposta. Tem coisas que João viu que não pôde revelar. Tem coisas que Deus disse a Paulo e Paulo também não pôde revelar. E assim por diante. Então tem coisas na Bíblia Sagrada que Deus nos deu somente o cheiro, somente o petisco, para que nós possamos assim saborear. Mas só teremos a verdadeira revelação quando chegarmos ao céu. E as nossas limitações são diversas. Então nós não conseguimos entender toda a Bíblia. Mas não é porque nós não conseguimos entender que a Bíblia deixa de ser verdade. Não é porque nós não conseguimos aceitar determinada situação ou acreditar que a Bíblia deixa de ser verdade. Porque você queira ou você não queira, você acredita ou você não acredite, você crer ou não crer, mas a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela não vai ser a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela não é em parte a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é toda inspirada por Deus. Ou seja, tudo que está escrito nela serve para alguma coisa para as nossas vidas. Tudo que está nela vai servir em algum momento para com as nossas vidas. Então as limitações humanas não podem limitar a interpretação da Bíblia Sagrada. Já fica essa dica aí, viu? No ponto ainda, a natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos que a necessidade da Bíblia de interpretar acha-se na natureza da própria palavra de Deus, como já estudada. O texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, o hebraico e o grego, salvo alguns textos no aramaico. Tanto no Novo Testamento existem algumas palavras, como também no Velho Testamento um pouquinho do aramaico. Mas é tida que a Bíblia foi escrita em dois idiomas. O hebraico, o Velho Testamento, e o grego koiner, que era o grego popular na época de Jesus, foi escrito também o Novo Testamento. Foi escrito por aproximadamente 1.600 autores, foi escrito por foi escrito por 40 autores, por 1.600 anos para ser escrito. Então, se você for ver, isso aí já nos deixa bastante complexo. Como é que um livro só foi escrito por 40 autores diferentes? E uma das coisas que mais chama a atenção nela é a unidade. Nenhum contradiz nenhum. Mesmo mais de 1000 anos de diferença da idade de um para o outro. Mas nenhum contradiz nada. Por que, pastor, isso acontece? Porque a inspiração é uma só. A inspiração foi do Espírito Santo. E essa palavra inspiração significa sopro de Deus. Ou seja, Deus soprou o que deveria ser escrito. E a parte humana, pastor, o homem foi um robô nas mãos de Deus? Não. O homem escreveu aquilo que ele tinha habilidade. Uns escreveram em prosa, outros utilizaram de parábolas, outros utilizou de poesia, outros utilizou de salmos, de hinos, outros utilizou de narrativas. Então cada autor escreveu de acordo com seus conhecimentos, de acordo com as suas vivências. Mas aquilo que deveria ser escrito, quem inspirou, quem soprou nos ouvidos dos autores foi o Espírito Santo de Deus. Então a palavra inspiração significa sopro divino, que o Espírito Santo de Deus possa soprar nas nossas vidas verdadeiras palavras, verdadeiras pregações da unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Com isso, não estou dizendo, preste atenção, que hoje existe uma revelação primária da Bíblia. Por exemplo, ninguém hoje mais consegue escrever um livro e esse livro vai ter a mesma autoridade que tem a Bíblia Sagrada. Ninguém mais. A inspiração para escrever livros canônicos cessou com os apóstolos. Até que foi uma das condições para que o livro pudesse ser aceito, foram pessoas que tiveram contato com Jesus, pessoas que conheceram Jesus. Então no Novo Testamento, quem foi que escreveu o livro? Os apóstolos de Jesus, ou as pessoas que andavam diretamente com esses apóstolos. Ou Paulo, que se converteu através do próprio Jesus Cristo. Ou os irmãos de Jesus, Judas, que não é Iscariote, pelo amor de Deus, e Tiago, irmão do Senhor. Então, as pessoas para escrever inspirado pelo Senhor foram pessoas que tiveram contato diretamente com Jesus ou com os apóstolos, algo que hoje nós não acreditamos mais. Então, a inspiração para ser escrito um livro com relação à Bíblia Sagrada, para ser regra de fé para nossas vidas, cessou diante dos apóstolos. Eu, por exemplo, na escrita desse livro, claro que o Espírito Santo me deu capacidade, o Espírito Santo me usou, existem algumas revelações, mas não revelações comparadas com o que está com a Bíblia, não chego nem perto, nem pertinho eu chego, pelo amor de Deus. Mas a revelação plena e total cessou no tempo dos apóstolos. Eita coisa interessante, né? Já vou pedindo a você, pelo amor de Deus, rapaz, não custa nada você dar um glória a Deus e clicar nesse like aí, deixando seu like, deixando seu joinha. É muito importante para você fazer isso, para mim, para que você possa me ajudar. Quando eu dou like, pastor, o que acontece? O YouTube vai mandar esse vídeo para outras pessoas. Quando eu me inscrevo, pastor, nesse canal, inscreva-se. Como eu ganho o quê? Você, todas as vezes que eu
mandar um vídeo, postar um vídeo, você vai receber a notificação. E se você quiser assistir, fique à vontade em nome do Senhor Jesus. Mas já peço também, ore por mim para que Deus possa me dar sabedoria e graça a todos os momentos. Agora no ponto 2, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Veja só, nós somos da igreja, eu particularmente sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós somos pentecostais clássicos. Nós cremos no batismo do Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo distribui dons espirituais na igreja. Nós cremos no falar de línguas estranhas. Nós cremos que as profecias continuem evidências. Nós cremos na manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então nós somos pentecostais clássicos. E para nós, como pentecostais clássicos, nós não abrimos mão da autoridade da Bíblia. Quem dá autoridade para a Bíblia ser Bíblia, da Bíblia ser a palavra de Deus, não são os homens, não são os pastores, não são as lideranças religiosas, não são os poderes do executivo, legislativo, não são. Judiciário não são. Quem dá autoridade à Bíblia, a ser a palavra de Deus, é a própria Bíblia. A Bíblia não precisa ser afirmada ou confirmada por ninguém. Como já disse anteriormente, se você crer ou se você não crer, a Bíblia continuará sendo a palavra de Deus. Você crendo ou não, então a Bíblia ela tem autoridade por ela mesma. Amém? Tanto que até hoje ninguém conseguiu tirar ou mentir ou desmentir o que está escrito na Bíblia. Já tentaram tantas ficções, mas todas caem por terra, porque a Bíblia ela continua sendo verdade e quem inspirou a escrever foi aquele que criou os céus e a terra e conhece muito bem como devem ser feitas as coisas. A iluminação do Espírito Santo. Como eu disse a vocês, todo ser humano, todo cristão, ele pode fazer a leitura da Bíblia e ir interpretar a Bíblia, mas interpretar com relação à exegese, ou seja, tirar do texto o que o Espírito Santo quer falar conosco e não colocar no texto o que você quer. Tem muitas pessoas que quando vão pregar, que quando vão dar estudo, faz isso, leva a sua ideologia para dentro do texto. Não dá certo. O Espírito Santo nos dá entendimento, nos dá sabedoria, vai nos revelando qual o sentido da palavra, o que Deus quis falar, qual era o conceito de Deus, como é que Deus acreditava. Então, antes de nós lermos a Bíblia, nós precisamos pedir orientação ao Espírito Santo. Antes de interpretar um texto, precisamos pedir o entendimento do Espírito Santo. Amém? O valor da experiência. Irmãos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos vai contar as experiências da igreja primitiva. Nós, particularmente, nós não vivemos pautado a nossa vida na história da igreja. Serve de alerta, serve para que nós possamos orar, agradecer a Deus por todos os homens que Deus levantou, que morreram por causa do Evangelho. Mas a nossa regra de fé não é a tradição da igreja. A nossa regra de fé é somente a Bíblia. Nós seguimos o que está na Bíblia. Mesmo que a igreja, mesmo que a tradição da igreja seguia por um lado, se hoje nós entendemos que a Bíblia não está dessa forma, não ensina dessa forma, nós devemos deixar esses preceitos e seguir aquilo que a Bíblia diz. A nossa única regra de fé é a Bíblia Sagrada. E essa nós devemos meditar e estudar a todos os momentos da nossa vida. Regras básicas de interpretação. Olha só, antes de você ler a Bíblia, você precisa seguir esses passos aqui. Se nós seguirmos esses passos, nós faremos uma boa leitura e uma boa interpretação. Como eu disse, a Bíblia não pode ser somente decodificada, ou sempre ler por ler. Nós precisamos ler, entender e aplicar essa palavra em nosso coração. Eu tinha um pastor Raul Santos, que dizia o seguinte: nós devemos ler a Bíblia lendo, ou seja, ler e observar, estar atento ao que ela está falando conosco. Que todas as vezes que você lê a Bíblia, que eu estiver lendo a Bíblia, Deus estará falando aos nossos corações com a vontade dele para com as nossas vidas. Mas muitas das vezes o nosso coração está endurecido. Deus está falando conosco e nós não estamos percebendo o falar de Deus. Então, regras básicas de interpretação. A escritura é sua própria intérprete. É uma coisa interessante, né? Para você interpretar a Bíblia, sabe o que você precisa? Há muitos livros. Eu tenho aqui, tá vendo? Spurgeon. Eu tenho aqui Wibsen. Eu tenho aqui Teologia Sistemática, ó. Stanley Horton. Eu tenho aqui de Teologia Pentecostal. Eu tenho aqui Comentário Bíblico Pentecostal, Manual Bíblico, Bíblia de Estudo, vários. Isso é interessante para nós, tá bom? Nós precisamos estar lendo outros livros também. Mas a Bíblia, para interpretar a Bíblia, você não precisa de outro livro, senão a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, por que nós utilizamos desses livros? Porque o Senhor escreveu um livro, para que nós possamos ajudar as pessoas que não têm esse conhecimento, essa compreensão. Mas a maior intérprete da Bíblia, não o livro de teologia sistemática, não o livro de comentário, porque ali no comentário está a visão do autor.
Está a visão daquele do... Ah, no meu livro, por exemplo, aqui, eu coloquei aquilo que eu acredito com relação à escatologia, com relação ao arrebatamento da igreja. Eu acredito, nossa, a igreja não passará pela grande tribulação, então eu coloquei aquilo que eu acredito que é verdade. Mas a Bíblia, para ser entendida, ela não precisa de outro livro, senão a própria Bíblia. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. É o primeiro conceito para quem quer estudar a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Se você está em dúvida desse texto, procure texto semelhante. Procure essa história em outros livros. Veja qual é a teoria, qual é o conceito que a Bíblia Sagrada traz. Tá bom? Porque a Bíblia Sagrada ela é única. Olha só, ela tem 66 livros, mas o autor é único e ela também é única, porque ela está em unidade. Nenhum texto bíblico pode contradizer outro. Já disse em antemão que às vezes aparecem aparentes contradições, mas isso é falta de conhecimento conosco. Quando nós percebemos, não é falta, não é contradição, são aparentes contradições, mas lá sempre está a verdade e lá sempre estará contida a verdade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a hermenêutica tem origem no grego, né? Hermenêuticos, que na teoria designa princípios que regem a interpretação do texto bíblico. Então nós precisamos estudar da hermenêutica, com relação à interpretação bíblica. Mas essa interpretação tem que ser contida da própria Bíblia. Quando você interpreta um texto utilizado por um comentário bíblico, você está indo na visão daquele comentarista. Não estou dizendo que é falso, não estou dizendo que é verdadeiro. Estou dizendo que ali já tem a visão do autor do comentário. Princípio de interpretação bíblica. Dentre os principais gramaticais, nós precisamos conhecer questões históricas, questões literárias. Devemos sempre enfatizar texto no sentido único e sempre que possível ser interpretado literalmente. Nós, por exemplo, né, nós acreditamos, quando nós estamos estudando a Bíblia, a nossa interpretação ela tem que ser literal. Se a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe e ficou lá por 3 dias, é porque isso aconteceu verdadeiramente. Então a primeira interpretação da Bíblia ela é literalmente, literal. Aqui, se Jesus diz que o Satanás será preso por 1000 anos, é que Satanás será preso por 1000 anos. Então, nós só não utilizamos a interpretação literal como nós já entendemos de imediato que o texto é simbólico. Por exemplo, Jesus disse assim, né? Eu sou o pão da vida. Quer dizer que Jesus é o pão? Não. Né? Jesus também ele disse o quê? Vós sois o sal da terra. Será que nós somos sal da terra? Não, nós sabemos que ali, naquele texto ali, Jesus está utilizando da questão figurado, do sentido figurado da texto. Mas quando a Bíblia Sagrada nos dá um texto, nós sempre devemos primar primeiro para a questão de ser literal. É do jeito daquela forma. Se a Bíblia, se Zacarias diz que Jesus virá, que o Messias virá, pisará no monte das oliveiras e os montes vão se abrir, e Israel vão passar a receber o livramento no final da grande tribulação, e assim acontecerá o julgamento das nações, é porque é assim que vai estar acontecendo também. Só estou mostrando para vocês, por isso, a grande leitura da Bíblia é isso, interpretar a Bíblia literalmente, salvo alguns textos que não tem como já foi mencionado, vós sois o sol da terra, vocês luz do mundo, eu sou o pão da vida. Então são textos que a gente já entende que há um sentido figurado. Tá bom? Então a primeira coisa, entenda a literal. Você também, para conhecer a Bíblia, você precisa conhecer o povo de Israel. Não tem como você interpretar a Bíblia utilizando a linguagem de português do Brasil aqui, por exemplo. Por que isso, pastor? Porque a linguagem é diferente, o sentido é diferente. Um casamento aqui no Brasil aconteceu de uma forma. No povo judeu é de outra forma. Então nós precisamos conhecer a cultura do povo, a história do povo, os hábitos e costumes, tradição daquele povo, a linguagem daquele povo, porque assim nós vamos perceber a diferença que tem com relação à nossa cultura. Então você precisa ter um livro bom de geografia, de costumes judeus, para que as culturas judaicas, para que você possa aprender mais um pouquinho por que Jesus disse determinados assuntos, porque a Bíblia trata daqueles assuntos, porque está se referindo sempre ao povo de Israel, que é o povo onde originou-se a Bíblia Sagrada. O próprio Jesus era judeu. Então nós precisamos entender, tá bom? Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nessa ortodoxia, refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia. Nós pentecostais clássicos, presidente da Assembleia de Deus, nós acreditamos que a inspiração que Deus deu é uma revelação verbal, que o Espírito Santo soprou aos ouvidos dos autores da Bíblia, e também plenária. Toda a Bíblia Sagrada, todos os versículos da Bíblia Sagrada, todos os... Eu tinha aqui uma pesca aqui boa, deixa eu ver se eu tenho aqui ainda, olha. Todas as 777 mil palavras, 773.692 palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus.
para facilitar a sua vida. Os 31.117 versículos foram inspirados por Deus para facilitar a sua vida. Os 1.189 capítulos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para facilitar a sua vida. Os 3.566.480 letras foram inspiradas, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus. Para você ver, o menor versículo, Esté capítulo 8, versículo 9, foi inspirado por Deus. O maior, né? O maior foi isso. Agora o menor versículo, Jó capítulo 3, versículo 2. Então o maior capítulo, Salmo 119, é inspirado por Deus. O menor capítulo, Salmo 117, foi inspirado por Deus. Então, se nós formos ver, a inspiração de Deus, nós acreditamos que ela é plenária, total da Bíblia Sagrada. Até o livro de Esther, que não tem o nome de Deus, mas foi inspirado por Deus. Porque nós conseguimos ver Deus em todos os momentos naquele livro, agindo e operando milagres lá para com a nação de Israel. Então, nós possamos crer, meditar, ler e aprender mais da palavra do Senhor, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, pelo amor de Deus, dê seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que mais pessoas possam receber notificações, assim também como você, tá bom? Qualquer dúvida, deixe um comentário que eu comento, eu respondo todo mundo. Pai do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.